Estamos aqui com Ambrósio Cohen Assayag. Cohen Assayag. Então por aí nós vamos começar, entrevistando para o projeto a contribuição judaica para a industrialização e talvez o comércio do estado do Amazonas. Então, muito informal, coisa aqui é só para registro, porque vai ser um livro, com imagens. Eu já vi umas fotos aí que eu me apaixonei. Tô com um bigodinho ali. Aquele é o começo da Joaquim Nabuco, 7 de setembro, né? Porque a firma Casas do Óleo, ela vem egressa de uma outra firma que era a Anã e Companhia. Essa Anã e Companhia, eles começaram em 1946, que era o Zé Anã e o Mário Meyer Assayag, né? Em 1958, o Zé Anã resolveu ir embora para o Rio de Janeiro, levando a família dele toda, que tinha o Samuel, o Isaac, o Nelson, e com o objetivo de dar educação diferente para eles, né? O Mário, àquela altura, que era o Mário e tinha 4 filhos, e resolveu ficar por algum tempo aqui até que o Zé Anã conseguisse alguma coisa no Rio de Janeiro. Quando o Zé Anã conseguiu, inclusive quando conseguiu, ele contratou para trabalhar com ele o irmão do Mário, o Isaac, num comércio que ele abriu lá, em Copacabana. E comprou um apartamento para ele, Zé Anã. O Zé voltou a Manaus com o objetivo de acertar com o Mário a ida do Mário para lá. Mas o Mário disse que ele não havia comprado o apartamento para ele, Mário, morar com os filhos e preferiu ficar em Manaus. O que não foi muito do agrado do Zé Anã. O Zé Anã foi embora, desfez a sociedade e depois de 58, 59, em 62, dia 1º de julho de 62, neste período, o Mário conversava comigo porque eu já era compadre dele, para que eu entrasse para sócio dele, porque o Mário era um homem muito vinculado a varejo, né? E eu trabalhava no flutuante, na beira do mercado, e eu era o líder da venda de beira do mercado. Por causa disso, meu primo me convidou, até que chegamos a um acordo, e no dia 1º de julho de 62, nós fizemos uma sociedade inédita, inclusive no estado do Amazonas, porque nós fomos nos apoiar no contador da época, que era auditor da Receita, o Osíris Silva, e dissemos que nós queríamos fazer o nosso contrato com tudo que fosse no figurino, sem erro, sem nada por fora. Não tem encaixador, não tem nada. E foi na época o maior capital comercial que tinha em Manaus, numa pequena mercearia que se instalava, né? E foi feito assim. Sem dúvida nenhuma, foi o homem mais extraordinário que eu já conheci na minha vida. Foi o Mário Meyer Assayag. Porque a partir daí, nós começamos a desenvolver a empresa. Logo a seguir, 5 anos depois, veio a Zona Franca de Manaus, e aí nós construímos um prédio na Joaquim Nabuco, 7 de setembro, e abrimos uma loja 2 todos os anos, né? E chegamos em 1990 com 22 lojas. Só que em 1990 ele morreu, o Mário. E a partir da morte dele começaram série de desdobramentos, próprio das empresas que os filhos vieram para ser sócio, e etc, etc. Ou seja, eu comecei na beira do mercado com a firma Pérola Cohen Assayag, porque eu era menor. Eu era menor. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? E, para minha sorte,
nós morávamos na Rua dos Andradas e meu pai era funcionário público do interior. E naquela época atrasava muito os pagamentos, etc. Mas era um sofrimento. E minha mãe era costureira, bordava para as sírio-libanesas que moravam na igreja na frente da Igreja dos Remédios, naquela Rua dos Remédios. Né? E ela preparava aqueles bordados e mandava que eu fosse levar, com a missão de não deixar de trazer alguma coisa devido às dificuldades que a gente atravessava. Né? E quando quem fazia esse trabalho de cobrar era eu, porque era de manhã, e de manhã eu depois ia para o mercado. Naquela época não tinha refrigeradores, não tinha nada, e 10 horas da manhã em diante, o bobó, picadinha, como é que chama, o miolo, o fígado, era muito mais barato, porque senão era a hora da creolina. A prefeitura jogava a creolina e jogava fora. Né? Era naquela hora que era o que a gente comprava. Então eu fiz um apelo dramático para minha mãe, constante, de que ela devia deixar eu vender empada, devia vender bolo de macaxeira, pastel, na beira do mercado, que era só descer. O remédio estava lá, à beira do mercado. Devido à minha insistência, minha mãe concordou. E aí foi a minha sorte, porque prosperou a coisa que eu estava fazendo. E meu pai veio uma vez para a cidade, né? E quando ele chegava em Manaus, ele ia no fim do expediente, no início de manhã, 5 horas, 4h30, ele ia no mercado conversar com os amigos lá. Né? E um dos amigos disse que tinha um flutuante na beira do mercado, que era um negócio muito bom. E que ele queria se meu pai não queria ser sócio. O meu pai era um homem extremamente modesto. Alô? Pronto? Isso, a minha mãe percebeu de que era a fórmula de tirar meu pai do interior. Que a minha mãe era uma mulher extraordinária. E pediu ao meu pai que se arranjasse, concordasse com a sociedade. O grande problema era o dinheiro para a sociedade. Nós não tínhamos dinheiro. E a minha mãe tinha comprado um anel na época do seu Lazar Klein, que era quem tinha purivesaria. Judeu, né? Judeu, Lazar Klein. Era judeu. Na época só tinham 2 que trabalhavam com joia, arrumavam joias, etc. 2 judeus. Dentre eles tinha o seu Lazar Klein, que ficava na Henrique Martins. E ao lado, quando a minha mãe foi para vender, para encontrar uma forma de vender esse anel para ele, que ela tinha comprado dele a prestação longa, do lado dele estava um sujeito a quem o meu pai tinha feito muitos favores, que chamava Filino Lopes. E esse cidadão disse que emprestava o dinheiro para minha mãe. E a minha mãe disse, mas tem uma dificuldade de pagar. Aí ele disse, não tem problema não. Seu marido já me fez muitos favores como coletor. A senhora assinou a promissória e a gente fica com o dinheiro. E aí nós fizemos a tal sociedade. Que foi outra coisa boa, né? Entramos para o flutuante, éramos 3 irmãos, um cuidava de manhã, um de tarde e de noite. E a minha mãe dizia, meu pai pediu licença, tratar dos interesses dele no Estado, e a minha mãe dizia que nós policiássemos o meu pai, que era um homem extraordinariamente bom. Ele fazia tudo, ele tinha fiado fácil. E por causa disso, nós estávamos perto e falávamos disso aí. Até que chegou, nós crescemos, até que chegou a época de sair da beira do rio, exatamente quando eu estava me associando em 62 com o Mário. Né? E de 62 a 90 nós tivemos um crescimento bastante expressivo. Né? Fomos para Rondônia, fomos para Roraima. E depois disso, depois de 90, nós começamos a mudar a estrutura da nossa empresa e as coisas foram mudando, e os filhos dele, até que tiveram que eles saírem da empresa, né? E todos na época saíram muito bem, mas excepcionalmente bem, né? E nós ficamos aqui com o meu sócio, o Ralph, né?
E ainda a dona Anaí, a mulher do Mário, que tem mal de Alzheimer. Né? E que para mim é surpresa. Por mais que eu tenha procurado fazer uma solução de a parte dela ser posta a favor dela, mas compulsoriamente tem que ser a conta do juiz, né? Eles não podem usar o dinheiro dela enquanto estiver viva, mas podem usufruir dos recursos dela para viver muito melhor. E eles nunca se entenderam. É uma coisa inacreditável. Inacreditável. De eles não terem se entendido, como eu disse aqui para o Sérgio, que é o curador dela, olha, vocês podem botar 2 enfermeiras 24 horas por dia, vocês podem dar um tratamento excepcional para ela. Vocês podem... Eu aceito. Obrigado. Não, obrigado. Vocês podem fazer tudo que é de bom para ela. Mas eles não se entenderam porque eles chegaram à conclusão de que se passar o dinheiro à conta do juiz, e eles têm que prestar conta, porque o juiz não interessa para eles, não vão ter vantagem nenhuma. E foi por isso mesmo que, no decorrer desse tempo, né, foi constituído pelos meus filhos postos de gasolina, empresa de transporte de valores e a indústria de café antes. Essa é mais ou menos uma história comercial. Isso é um resumo bem, digamos assim, bem resumido. Mas então vamos conversar um pouco, Bro, sobre a imigração da família. O que tu sabes? Quem foram os imigrantes? Isso foi o seguinte, vou falar pelo que minha mãe me contava. Certo. Então, eles vieram do Marrocos, da tua mãe. Eles vieram do Marrocos francês. A minha avó era de Tetuã. Então a imigrante era a tua avó, mãe da tua mãe. E o meu avô. Os dois, o casal já. O meu avô chamava-se Jacó e a minha avó chamava-se Messode. Cohen, ou era Sayat? Era Cohen. Eles eram Cohen. E eles vieram para o Brasil. Chegando aqui, a minha avó morreu logo. Ficou o meu tio, meu avô. Meu avô foi quem criou a minha mãe, foi uma madrinha, né? Também que morava aqui em Manaus, que tudo era muito perto, uma população pequena. Né? E o meu tio, meus eram 8, a minha mãe tinha 7 irmãos. Tinha homem, tio Abrão, tio Isaac, tio Fortunato, e tinha de mulher, tinha a minha mãe, a tia Mary, a tia Flora, a tia Ária, a tia Estrela, eram 8. E ela foi a última a falecer, a tua mãe? A minha foi a última a falecer. Na época, aconteceu um fato curioso. Teve alguns, como tia Mary, tio Fortunato, morreram muito cedo. E outros morreram na metade. E outros morreram longevos. Tia Estrela, tia Ália, tio Abrão, morreram com mais de 85 anos, né? E a tia Ália morreu com 90, e a minha mãe 99 anos e 8 meses, né? O meu avô veio para Manaus. Não teve a parada tradicional em Belém. Ele veio para Manaus. Ele e ela. Nós estamos falando mais ou menos... 1920. Em 1908 a minha mãe nasceu. A mãe nasceu já aqui? Já aqui. Nasceu aqui no Manaus. Todos os 8 Todos nasceram em Manaus. Todos. Eles chegaram antes de 1908. 1800 e pouco. Porque ela não era a mais velha, a tua mãe era Não, a mamãe não. A mais velha era a tia Ália. Depois da tia Ália era a tia Estrela. Depois da tia Estrela, a minha mãe. Depois da minha mãe. 1800. 1800 lá vai Coelho. Então, em decorrência disso, nós voltamos, eu com a minha mãe, nós voltamos a Tetuã e fomos ao Marrocos, fomos a Casablanca, fomos a Marrakech. Tu foi? Fui, claro. Pequeno? Não, a minha mãe já tinha uma idade avançada. Quando eu voltei a Tetuã,
para conhecer o que a minha mãe me dizia, né? Olha, ela me deu um negócio de bronze, um chapa para esmagar, fazer, como chama? Pilar, né? Um pilar daquilo ali, e um charão de bronze. E eu fui lá e encontrei exatamente um artesão fazendo isso. Eu fui lá e vi tudo que a minha mãe contou, que a mãe dela havia contado, que a minha mãe voltou também a ter doença. Ela foi conhecer o que a mãe dela dizia, né? O pai dela dizia, o tio Jacó, meu avô Jacó. Que eu não conhecia avô e minha avó por parte de nenhum dos dois lados. Né? Porque eles morriam cedo. E foi em decorrência disso que eu retornei para conhecer o que a mamãe falava de Tetuã. Né? Que ano? Que ano? E aí eu fui em 1973, 74. E eu fui conhecer tudo aquilo como era um aguadeiro, né? Na rua, vendendo água, né? Um recipiente de couro, né? Então, já o meu pai não, né? Os avós do meu pai eu não sei quase nada. Meu pai que era Assayag, né? Meu pai era Assayag. Né? Qual era o nome dele? E eram Rafael e Isaac Assayag. Rafael e Isaac. E o meu irmão mais velho, inverso, Isaac e Rafael. Mas meu pai chamava. E a família do meu pai também grande, com uma mulher e 6 homens. Portanto, tem alguma ideia. E foram se tornaram comerciantes importantes. Chegou uma época em que os Assayags eram os donos de Parintins. Tio Abrão, tio Moisés, tio José, tio Jacó, eram os donos de Parintins. Tinham navios, que depois meu tio Abrão foi para Belém, onde se estabeleceu lá, foi um grande empresário, etc. Mas o tio Abrão teve 2 ou 3 navios. O Jaime e esse Abrão lá na Shell, eles são filhos de quem? São primos, vê bem, eles são meus primos em 2º grau, porque o meu pai e o pai do Isaac, pai dele, chamava-se Isacão, eram irmãos. Tio Abrão e Rafael eram irmãos. Tio Abrão teve filho Isaac, Marcos, e desse, o Isaac, o Jaime, filho dele. Tanto quanto o Eduardo, que mora em São Paulo, filho dele. Tio Abrão, Isaac, eram filhos do Isacão, que eles chamavam de Isacão. Que ele tinha outro irmão, o Marcos, e tinha outro irmão, o Jaime. O Isaac tinha 2 irmãos, do quais esse irmão Marcos foi uma tragédia. Ele morreu dentro de uma viatura policial, porque ele só fazia as coisas erradas. Curiosamente, um dos irmãos do Jaime, que mora em Belém, que se chama Abrão, e tinha um outro, que agora me foge a memória, também fizeram coisas erradas mais do que deveriam. Quem se salvou foi o Eduardo e o Jaime. Lá em Parintins, tu diz que a família Assayag era, digamos, tomavam conta do mercado todo lá, né? Isso aí, eu sei que, por exemplo, assim como Itacoatiara, Parintins teve uma comunidade judaica muito grande. Muito grande. Tu chegaste a viver em Parintins ou nunca viveu? Não. Sempre aqui em Manaus? Sempre em Manaus. Eu ia todas as minhas férias de junho, eu ia passar na casa do tio Jacó e da tia Biga, que ele era um casal, mas não tinha filhos. Então eu ia tirar minhas férias lá em Parintins, que era uma beleza. Que época é essa? É na época do boi, de junho, mas naquela época não tinha esse negócio, era festa do Carmo. Então nós estamos falando aí o quê? Da tua juventude? Da minha juventude, de 1946, 47, por aí, 50, 48. E aí, tinha comunidade judaica em Parintins? Não, tinha pequena, era pequena já. Já era pequena nessa época. Mas aí teve um Elias Assayag, do qual esse time que está lá em Parintins
saiu dele do Elias. O Elias era judeu, mas os filhos do Elias nem mais não foi judeu. O Zé não foi judeu, o Simão que está lá não foi judeu. A Daniela já é filha, já é neta do Elias, que não são mais judeus. E o tal do Davi Assayag, o trovador? O Davi Assayag é neto do irmão do meu pai. Meu pai e o tio Davi, que morava lá numa área do estado do Pará, ele teve alguns filhos. Dentre eles, teve o que chamou-se Dazinho, que era pai desse Davi. Desse Davi. E esse Dazinho aprontou o que tinha direito. Por exemplo, ele fez muita atrapalhada lá em Belém, foi embora e casou em Belém. Aí veio para Manaus, namorou a filha de um comerciante seringalista e prometeu casar-se com a filha dele, né? Então, este seringalista passou lá na Joaquim Nabuco com 7 de setembro e o Mário disse para ele: olha, tem cuidado com esse rapaz, que ele é problemático. Mas a moça endoidou pelo cara, né? E ele então vinha e morava no Lorde Hotel. Aí ele contratou, ele era um picareta grande, ele então contratou. Foi com o gerente do Banco da Laboro de Minas Gerais e disse: olha, toda vez que chegar dinheiro aí para mim, você me avisa ou avisa para o gerente do Lorde que tem. Mas acontece o seguinte, chegava o dinheiro, ele pegava o dinheiro e mandava por outro banco para Belém. E o cara de Belém mandava, que era para mostrar que ele recebia muito dinheiro. Fim da história, ele marcou o casamento, fez o hotel bancou o casamento. Os presentes que chegavam, ele mandava imediatamente para o aeroporto. Casou-se, pegou a menina, pegou o aeroporto, sumiu. Não pagou hotel, não pagou nada. E eu me lembro que o Davi Tadros, que era o dono do hotel, passava lá conosco, conversava. Turco, né? Turco, mas era gente muito boa, né? E conversava com a gente, ele dizia assim: Davi, tem cuidado. Não, tu não sabe, amigo. Então, em 3 dias chega dinheiro para ele. E deu no que deu. Depois ele foi lá se queixar, porra. No fim, findou descasando, porque ele era casado em Belém. É o pai desse Davi aí, que circunstancialmente foi cego por negligência. Adoeceu da vista e não foi se curar. Não foi se curar. Mas tem todas as características dos Assayag lá. Come meio mundo, né? São mulheres bonitas, tem uma voz espetacular. Vozeirão, ele canta muito bem. Mas, agora, então se tu viveu aqui em Manaus toda a tua vida, toda. Como era a tua infância? Por exemplo, onde é que tu fez o teu bar mitzvah? Eu fiz aqui em Manaus, que fez o seu Jacob Azulay. O seu Jacob Azulay fez o meu bar mitzvah. O seu Jacob Azulay fez na época se fazia como chama, quando se nascia, que é o 7º dia, o Brit Milá era feito na unha. Na unha? A pediar era feita assim. Exatamente. E um dos que fazia era um primo meu, o Isaac. Ele era um dos que fazia isso aí. Era um dos, né? Foi bem. E quem fez o bar mitzvah do Jacó, do Ralph, foi o seu Jacó Azulay. E já o Lívio, já não foi mais tempo do seu Jacó Azulay. Já... O Lívio fui eu que preparei o Lívio. Isso, pronto. O Ralph fez junto comigo. É mais ou menos isso. Já não foi mais. Eu já fui um professor do Lívio. Isso, já não foi Jacó Azulay. Porque o seu Jacó Azulay era um homem que fazia o que fosse possível para unir a comunidade. Um homem extraordinariamente bom. Mas nessa época haviam ainda as 2 sinagogas. Nós éramos da sinagoga dos pobres, né? Que era da 7 de setembro? Da 7 de setembro. Que e a do oficiante era o seu Jacó. Era o seu Jacó. Já na do chamado dos ricos, que era o seu Bezecris, Sabá, o
Pazuello, aquele time todo, era outro que eu não tive muito acesso a isso aí. Que era lá o Xavier, se eu não me engano, era o Isaac Pazuello, que era casado com a Dona Alegria Pazuello, da Vila, que morou ali na Aparecida há muitos anos, que é a mãe, pai do Nissim. Eu fui muito poucas vezes lá, e quando eu fui poucas vezes lá, foi porque eu cheguei a ter um pequeno namoro com a Linda Pazuello, que foi minha colega no Instituto de Educação, porque eu tinha terminado o colégio estadual e fui para o Instituto de Educação, porque eu, quando era estudante, eu fiz o colégio estadual, eu fiz o técnico com Rui Barbosa, eu fui serviço social do desembargador André Araújo, eu fiz direito na época que era do Danado de Resende, e eu fiz tudo que tinha em Manaus aqui, eu fiz. Estudei em tudo que era possível. Tá? Foi meu colega no Rui Barbosa, já como professor, o Saul, eu e ele professores lá, com o Saul Benchimol. Depois eu fui professor no Colégio Estadual de História do Brasil. Isso é um outro. Eu sempre fui envolvido com a classe estudantil e sempre fui líder classista. Sempre. Fui presidente da União dos Estudantes Secundários, fui presidente do Centro Estudantil Plato Serrano. Foi a primeira vez que na União dos Estudantes, Nacional dos Estudantes, nós aqui no Amazonas, fizemos o secretário-geral, que foi o Teodoro Butinelli. Foi feito quando eu era presidente do Centro Estudantil Plato Serrano. Então nós sempre ocupamos liderança, sempre. Mas, por exemplo... Mas não tinha vínculo nenhum com aquela de lá, que era... E dentro do contexto comunidade judaica, essa liderança não se... Não, eu nunca me envolvi. Não. Quem se envolveu foi o Isaac, meu irmão. Eu não. Até porque eu tive uma sorte muito grande na minha vida. Me envolvi com o presidente da Associação Comercial, Federação do Comércio e tal. No dia que o Ralph me comunicou que estaria entrando para ser candidato a presidente do CDL, do Clube de Etologistas, eu saía tudinho. Nem comparecer nos lugares. Pedi as contas e saí. Para que eu... O caso do Isaac. O Isaac trabalhava lá no comitê, fora agora eu li. Eu sempre adotei uma postura de não competir. Aonde essa turma entrava, eu conversei mais com o Samuel Benchimol do que o Jaime. Tive muito mais intimidade com ele do que o Jaime. O Jaime sabia disso, Eu conheço uma grande parte da história do Jaime estudando lá fora com o Samuel aqui, porque eram todos os domingos nós estávamos juntos. E isso, ficávamos 4, 5, 6 horas juntos, sempre. Éramos divergentes pra caramba. Eu e ele tínhamos muitas, a maioria de posições adversas. E ele era um cara brilhante. Ele era um cara excepcional. Entendeu? E a empresa dele, a prova da competência do Samuel, foi que o Israel queria levar os filhos para estudar no Rio, o Israel foi para lá e a empresa dele continuou crescendo. Demonstrou de que quem ele era. Né? Então, quando ele passou o bastão para o Jaime, a empresa estava muito bem, já tinha Fogás, já tinha comprado Gasônia e Companhia Limitada. Samuel era um cara muito seguro. E tinha mais. O Samuel não tinha nada fora do estado do Amazonas. Samuel não tinha dinheiro fora, não tinha coisa nenhuma. Ele era um cara que tinha muito patrimônio. A mulher dele nunca foi sócia do Benchimol, a Meire. Deu patrimônio para ela dar todo mês dinheiro para quem ela quisesse, mas nunca fez parte da empresa. Rigorosamente não vivia com ela, mas por amor à família. Quando ele adoeceu gravemente, quem ficou do lado dela durante todo o tempo foi ela. Eles se revezavam, os filhos, menos ela. É um cara fantástico o negócio. O único sujeito no estado do Amazonas que durante a doença do Samuel ligava todos os domingos para ele era eu.
sempre eles quiseram, ele não precisa me agradecer por nenhum, porque era meu amigo, eu gostava dele. Exatamente. Quando ele estava aqui, não tinha quinzena que ele não ligasse para mim. Porque nós éramos muito adversos em termos de opinião, aquilo era para ele uma coisa muito boa. Motivo de conversa. Não era daquele cara, esse cara via, não. Era ligar, bro, tu sabe que aconteceu isso no posto, não sei o que é que tu pensa? Ele pensa assim, ele pensa assado. E isso confraternizava a gente, é impressionante. Essa ligação também, ela digamos, se espalhava, havia também com assuntos comunitários, não? Por exemplo, tu acompanhaste Samuel Benchimol? Não. No livro Eretz Amazônia, ele comprei contigo? Eu tenho. Porque tem lá a árvore da família. Pois é. Com certeza. O Samuel conversava comigo. O Samuel foi, olha só, ele foi presidente do comitê interino durante uma porrada de anos. Ele achava que não tinha que ser efetivo. Era uma maneira dele. E quando precisava, tudo que precisava era ele que bancava, porque do lado dele tinha o Vidal. E o Vidal, para ele, era o cara que mais bem escrevia que ele conhecia. Ele achava que o Vidal era filho do jornalista Davi José. Um excepcional, ele escrevia muito bem. O Vidal. E era o secretário dele. E quando precisava o comitê, ele dava dinheiro, até comprou um cemitério, terra, tudinho. O Samuel tinha essa parte muito interessante de confraternização. Mas ele, devido a ser um cara muito humilde, o Samuel, ele não queria o título presidente do comitê, ele era interino e tal, para ninguém, até que aparecesse alguém, né? E aí você veja só a coisa boa. Ele saiu, depois entrou os meus parentes, que não foi lá muita coisa. Quando o Jaime voltou, ele arrumou o comitê. Ele rearrumou o comitê, disciplinou e deu para o cunhado. E a turma jovem que está no campo. E isso eu acho que é uma atitude já extremamente fantástica. Esse foi o avô deles, o seu Isaac, foi o Samuel e foi o Jaime. O Israel também tem lá. O Israel foi muito tempo. O prédio foi construído quando o Israel era o presidente. A sinagoga. A sinagoga. Construído quando Israel era o presidente. Inaugurada no mesmo ano que tu entrou na sociedade, 1962. Foi inaugurada a sinagoga de Manaus. Quem foi engenheiro foi o Judá de Belém. Foi Judá Levi. Judá Levi. Filho do Major Eliezer Levi. Então, é uma história interessante. E o Judá Levi tem um outro fato, né? É que eu namorei a irmã do Samuel Aguiar, a Ruth, que havia sido namorada do Judá Levi. E na época em Belém diziam que ela era caída por ele mesmo. Ela tinha um gênio muito, muito brabo, né? E eu fui noivo dela. Todo mundo queria. Mas me advertiu de que ela tinha um gênio. Eu constatei esse gênio e saí fora. Eu constatei. Não. E não me casei com ela por isso. Por que isso? Depois eu fui revê-la no casamento do Ralph, em Belém. Fomos rever os nossos... Ralph casou em Belém? Casou em Belém, com uma moça de Belém. E eu fui rever a Ruth lá. Fomos rever nossas... Eu queria casar comigo, não era não. Uma moça da comunidade, não. Não. A esposa é convertida por aqui, não é? Não, ela não é convertida, não. Não é nem convertida. Nem ela, nem a minha mulher. E eu não quero que a minha mulher se converta. Tu tens, Ambrósio, tu tens a ketubá de casamento dos teus pais? Não tenho. Quem fez o casamento? Não tem a menor ideia. Não sabe, né? Não. Como se conheceram? Foi aqui em Manaus já? Aqui em Manaus. Ilha Coen. Aliás, não foi em Manaus. A minha mãe morava já em Humaitá.
E o meu pai tinha negócios e conheceu a minha mãe em Humaitá. Que o meu avô foi para Humaitá, depois de daqui de Manaus, foi para Humaitá. Lá ele casou com ela. Aí vieram para Manaus. Meu pai foi não tinha tendência para ser comerciante, não foi bem sucedido. Foi ser empregado público, aí deu certo, ele se aposentou como se aposentou do teu pai. Meu pai se aposentou como coletor de renda do Estado, depois alteraram auditor fiscal, e foi ele quem me deu a informação lá no Bosque. Na mesa do dominó lá? Na mesa do dominó me disse, tu já pediste isso pro teu pai? Eu, não. Então pede, quem é que trata? E ele me deu o nome da pessoa, eu liguei para a pessoa veio aqui comigo e disse, tudo bem, eu faço tudo que eu fiz com o seu Salgado. E foi revertido uma pensão que era deste tamanho para deste tamanho. E recebi 5 anos atrasado. Seu Davi Salgado. O Davi foi quem me deu todas as coordenadas. Tinha uma época, você vê que tu falas que o Isaac era mais ligado à questão comunidade. Mas eu encontrei nesse Folha Israelita, no jornal do seu Curica, teve um ano lá, e eu acho que só pode ter sido o teu irmão, o Isaac, o doutor Isaac, que ele fala numa matéria, o seu Davi, de um jornal, não estou lembrado do nome agora, de autoria de Isaac Assayag, que teria sido inclusive anterior ao próprio Folha Israelita, o jornal dele. Então ele estava ali homenageando o jornal tal do doutor Isaac Assayag por ter sido o pioneiro, que ele não era o pioneiro. Tu ouviste falar disso? Não. Que o Isaac teu irmão fez um jornal judaico? Não. Não. O meu irmão gostava de escrever. E escrevia bem. Agora, eu nunca tive conhecimento disso. Não, né? Não. Só pode ser ele, o Isaac Assayag. Talvez estivesse fazendo alguns Jornal que nessa época era ainda na fase da tipografia ainda, né? Nós estamos falando de 1948. Tipografia, grande dificuldade do seu Curica, ele vai falar. Ele tem lá uma coluna que é justamente nossas coisas e tal, onde ele malhava lá quando tinha que malhar, elogiava quando tinha que elogiar, mas ele fala ali justamente da dificuldade dele para manter aquele jornalzinho, né? Manter tudo funcionando direitinho, então tudo está lá explicado. E assim a gente foi descobrindo as coisas todas. Muito interessante o trabalho. Nós estamos então, eu não sei se tu vai poder me dizer alguma coisa. 1958, se eu não me engano, Isaac Sabá inaugura a refinaria. Ou recebe ainda não inaugura, a inauguração, mas foi em 61. Em 58 ele recebe a autorização do governo federal para fazer a refinaria. Assim. O que tu tens a me dizer? O que tu conhece de Isaac Sabá, Ambrosio? Rapaz, o senhor Isaac Benaim Sabá era deixa eu ver se eu posso, era um visionário, sabe? Foi autorizada esta refinaria para ser abastecido com óleo vindo do Peru, da Ganso Azul. Isso. Vinha de lá para eles aqui refinarem. Ela era tecnicamente inviável. Mas o governo deu todo apoio para ele, né? Para ele viabilizar isso aí. Né? E o seu Isaac era um visionário porque a refinaria foi das coisas que ele criou, né?
E ele tinha a melhor equipe que até hoje o estado do Amazonas ainda não teve. Nenhuma empresa, nem a atual Bemol, que tem, hoje eu acho que é uma das melhores administrações. Ele tinha, se eu não me falha a memória, ele tinha Moisés Sabá, Moisés Israel, ele que é quem pode dar todas as informações possíveis. Está no Rio Operário. Né? Tem o Moisés Israel, tinha o Emmanuel, tinha o Jacinto, tinha o Jacaúna, tinha o seu Lindenberg, ele tinha 5 ou 6 auxiliares, a elite que tinha, de gente de primeiríssima linha. Ele pensava e essa turma botava em execução. Tu conhece essas pessoas? Conhecia as pessoas, eu Já não tive estão negócio. mais entre nós. A maioria não tem. Alguns eu nem sei mais se existe. Eu acho que não, porque eu era moço, quando eu cuidava, falava com eles, né? Então, o Gerardo Lindenberg, o Emmanuel, esses caras eram tão espetaculares como Moisés e Israel, que quando o Moisés Sabá entrou, que foi o desastre, o seu Isaac, querendo ser o bacana, ele pegou e fez o seguinte: no escritório do seu Isaac, o seu Isaac tinha a carteira dele, o Moisés Israel tinha aqui, tudo tinha gabinete. Quando o Moisés estava terminando o curso de economia, o seu Isaac chegou lá e fez uma parede. Aqui eu e meu filho, aqui o resto. Chamou a negrada e disse: olha, esse cara é o segundo. E a turma resolveu usar de um artifício bárbaro, mas fez. O seu Isaac viajou, tem assunto importante de exportação, quem tratava tudo era o Gerardo Lindenberg. Chega lá, seu doutor Moisés, orientação para fazer isso. Eu acho que é melhor fazer assim, perfeitamente. De acordo com a sua orientação escrita, Moisés disse: não, deu tudo errado. O seu Isaac chegava e você é mestre nisso, não. Ele tratava de Isaac: Isaac, você deu ordens, que você não estando é teu filho. Eu cumpri a ordem dele. O Moisés Israel disse: meu tio, é o seguinte, agora que tenho seu filho, veja o que o senhor tem que me dar, que ele saiu fora. Saiu com a madeira, com a serraria Ori. O Emmanuel ainda tinha um outro que morava no Rio de Janeiro, agora não me lembro o nome dele. Seu Isaac, agora que você tem, eu prefiro cuidar disso no outro lugar. E foram saindo todinhos. E aí a derrocada do Império, por uma atitude impensada do seu Isaac. Depois veio as sabatimpetas. Que é isso? Eles atravessavam dificuldades, eles contrataram um sujeito que vendia para eles, eles emitiam promissórias e negociavam em Manaus, na época da Revolução, etc. E essas promissórias andavam por todo canto para negociar. Olha, o seu Isaac Sabá assinando. Depois, orientados pelo professor Manuel Otávio, pelo Franco, não sei o que é Franco agora, eram 12 advogados. Eles resolveram não pagar ninguém, dizendo que as promissões eram todas fraudadas, e eram. Entendeu? Tinha umas que não tinham, mas a Polícia Federal foi lá e verificou. Levou para o Elementeco e mostrou de que o original era 2 e a adulteração era para 22. Foi um negócio. Eu tive uma dessas e fui na época falar com o Moisés. Eles me pagaram. Porque havia um outro detalhe, né? Era obrigado a registrar isso. Quando explodiu, eles conseguiram a Receita Federal não registrar, mas eu tinha registrado em Belém. Foi um escândalo. Por isso ele perdeu a refinaria. O Isaac ainda era vivo? Era. E por isso ele perdeu a refinaria. Veio para cá uma comissão lá no DERA para constatar que eles iam arrebentar o seu Isaac. Para mostrar que era o seu Isaac. Não tem nada a ver com a questão do monopólio, Não. E quem tirou para eles foi o general
um general do exército que tirou que era presidente da República, não me lembro agora o nome. Emílio Garrastazu. Não foi o Médici, não. Foi o outro. Foi antes do Figueiredo, que determinou a intervenção e tomada deles, da refinaria, por causa desse escândalo. E lá na Petrobras não pagou? Não, veja bem, indenizou ele no que tinha que indenizar, mas com pouco Com o valor. dinheiro que tinha no caixa. Inclusive. Mas o que fez? Determinou que esse era uma posição invejável, porque o governo ficou com a refinaria e a distribuição continuava deles. E eles venderam para a Shell. E ficaram com 30% ou 35%, ou era 40%, depois venderam 5%. Ainda são sócios. Ainda são os únicos sócios da Shell, mas falou isso. Né? Mas na época, eles ficaram com 40%, ou meio, não me lembro bem. E eu fui chamado lá no DERA também, e eu disse que não, achava que o seu Isaac não tinha conhecimento daquilo. Eles queriam que a pessoa dissesse. O seu Isaac fazia parte disso, e ele não fazia parte. Ele não fez. Quem fez foi Moisés, com os advogados. E você vê o que aconteceu com o Ricardo do Sabá, né? Desde a morte do seu Isaac, eles brigam na justiça, vai fazer quase 30 anos. O Alberto com a Armand de um lado, o Mário é sustentado pelo Moisés lá no Rio, ele nunca trabalhou, e o Moisés manda grana para ele viver lá, para ser do lado dele, né? E o Moisés é o dono do Ibê-Sabá e Companhia Limitada. E como dono do Ibê-Sabá, recebe todos os rendimentos do petróleo Sabral, vai para o Ibê-Sabá, né? E ele é quem recebe, ele é que é o beneficiário disso aí. E quando a Irene estava doente, Moisés ia lá para visitá-la, barbado, de chinelo, para dizer que estava na merda. Para dizer para a mãe que a situação dele era difícil, etc. Isso todo mundo sabia. Porém, ele é casado com uma moça cujo Valdomiro Lustosa era um homem muito rico, corretíssimo. Nota 10. Trabalhava com ele, era fantástico. Quando a menina namorou com o Samuel, o Moisés, ele disse para ela: você vai ter a oposição inteira da Irene, do seu Isaac, porque você não tem grife. Você é preta e não tem origem. Mas é minha filha legítima, não precisa dele para nada. E até o casamento dele foi condição sine qua. E tudo quem pagasse foi o Valdomiro. Tudo. E ela tem um patrimônio imenso, junto com a mãe dela, tudo do seu Isaac. Que ele era o detentor, a gente tinha até hoje, de empresa, etc., de transporte até Chaco, coisa parecida. Era o Valdomiro. Aí você vê a outra ironia. Tá feito isso, depois fica como Moisés também, aí a filha dele namora o Davi. Eles foram virtualmente contra. Mas virtualmente. Chegou um ponto de mandar os convites, fazer o casamento black tie, não sei o quê, e o Davi disse o seguinte: não saiu os convites, os meus convidados não tem casamento desse tipo, é casamento comum, e foi o casamento comum. Os convites não valeram porra nenhuma. O Davi impôs o que ele achava que tinha que ser. Você vê como são Não adianta que ele lá em cima, ele faz as coisas. Rapaz. O mundo roda. Por isso que você tem que ter como condição de ser um homem humilde. Tudo vai passando. Né? O seu Isaac Bezecri, eu chamei por edital ele. Durante muitos anos de Bezecri. O seu Isaac, não o Tchochó, né? Nil Benja, todos se davam muito bem. Mas por causa do Frank. O Frank era prepotente, arrogante, se dispunha com os tios. Seu Isaac. E eu tinha um prédio alugado lá, ali
Oswaldo Cruz, né? Teve uma confusão e eu queria falar com o Isaac, meu irmão, falar com o seu Isaac, e o Frank disse para ele: ele não está aqui, nem vai assinar nadinha. Aí o meu advogado chamou ele por edital. Encontrando-se em lugares certos, não sabido, seu Isaac Bezecri. A família não perdoou por muito tempo. Por muito tempo. O Frank, o David, no início, também estava no mesmo caminho. Depois foi mudando o comportamento, mudando. O Jaime Benchimol, uns 5 anos que ele mudou, rapaz. Porque ele tem uma mulher excepcional, né? A mulher dele foi fantástica. Mas ela também, acima do bem e do mal. O mundo vai mudando as coisas. Hoje faz parte das reuniões, confraterniza, conversa, mas não enfrenta nenhuma discussão. Ele se poupa logo, ele vem tiro dele. O pai enfrentava e não criava constrangimento. A diferença do Samuel a gente divergia pra caramba, mas se entendia. E eu cansava de dizer, Samuel, tu é um pesquisador, tu é um cientista, eu não sou porra nenhuma. Eu tenho as minhas ideias diferentes da tua. Mas nos entendíamos muito bem. O Jaime, eu trato muito bem ele, me trata muito bem, cordialmente, mas eu faço questão de não ter, né? Talvez até já com esses resíduos, né? Mas acho que é tudo bem, eu gosto muito, a gente se dá muito bem. Fizemos uma viagem para Buenos Aires com todo o time, foram muito bem, foi extraordinário companheiro, nada de botar banca nem porra nenhuma. Tem esse mérito. Você não vê os Benchimol em lugar nenhum, querendo aparecer. Eles vivem tudo modestamente e vivem bem. Não adianta, ninguém leva porra nenhuma. Ninguém leva nada. Nada. Mas eu digo para ele, ontem à noite conversei com a Isabela e senti que ela estava precisando. Ela conversou quase 2 horas comigo. Eu vou conversar com ela mais vezes. Aí conversou, beijo, já sabe. Hoje eu liguei para ela, estou indo quinta-feira. Eu percebo, sabe como é? Porque ela não iria morar nos Estados Unidos nunca. Não. Aquele povo vive, cada um no seu. Ninguém. Frios. Nem o vizinho tu conhece. Muito frios. Porra, frios. Eu digo para ela, tu mora num lugar muito bom, com tudo que é bacana, mas eu não. Eu gosto de sair daqui, vou agora pro Cajinho, etc. Lá ela vai pro clube lá que eu vejo, né, que é cada um. Ela do lado não fala contigo. Aquilo que a gente conversou lá em Israel, tu falaste que ela está agora fazendo, né, ginástica, vai lá pro clube, tentando fazer amizades, conhecer pessoas, mas é difícil. Eu sou um cara agitado. Quando tu se encontra lá com o seu Jaime Salgado, meu padrinho? Com certeza, rapaz. Manda um abraço para ele. Ele me manda e-mails aí, e eu mando e-mail para ele. E aquele cara é um cara fora do comum. O Jaime é um cara extraterreno. Eu disse para ele, vê como Deus é generoso pela maneira como tu fazes, Jaime. Ele passou a atravessar umas certas dificuldades financeiras e resolveu vender o apartamento dele no Rio de Janeiro, na melhor época para vender. Ele chegou lá, o porteiro disse que lá tem um corretor, era ex-funcionário do Banco do Brasil, corretor, e ele falou com o cara, olha, eu quero vender meu apartamento, quanto é que vale? Aí o cara disse, olha, não é quanto é que ele vale, é quanto o mercado paga. Eu acho que o mercado paga 750 mil reais, numa época que o dólar estava 1,60, 58. Aí, tá bom. Botou um dia no um único dia, apareceram vários, dentre eles, um que daria 720 mil no monte.
E o corretor recomendou, tenta, e ele vendeu. Precisava de conserto, de reformas e etc. E ele não valia, não se valia de uma vez por ano ir lá. Vendeu o apartamento direitinho, melhor. Quase $500 mil. Em outras épocas estava $2,30, $2,40 e o apartamento valia uns 350. É um prédio que já deve ter uns 40 anos. Então, ele tirou uma despesa dele, que ele pagava para a filha dele pagar por impostos e etc. E vendeu por um preço que eu achei, neste momento, excepcional. E um monte. E está vendo, Jair? Pois é, abrir aí. Nós pretendemos ir lá. Vamos tomar um café ali? Bora.